Louvado seja o nome do Senhor. Você pode assentar-se. É muito bom estar com vocês nesse culto de celebração ao nosso Deus. E sinta-se bem-vindo. E o nosso desejo é que o Espírito Santo de Deus possa ministrar na sua vida aquilo que Ele tem realizado nas nossas vidas. E que, através da sua palavra, possamos verdadeiramente compreender qual é a boa, perfeita, santa e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Semana passada, se você esteve conosco, obrigado. Nós falamos a respeito de uma experiência que Davi, quando adolescente ainda, teve ao enfrentar o gigante Golias. Hoje eu gostaria de ler um outro texto, uma outra experiência de Davi que nós encontramos no segundo livro de Samuel, capítulo de número 12, do verso 1 ao verso 15. Agora ele não é mais um menino, ele não é mais um adolescente, mas ele já é um rei, já está estabelecido já há alguns anos em Jerusalém. E ele enfrenta uma realidade interessante. Semana passada aprendemos com Davi como devemos enfrentar os gigantes, os desafios da nossa vida. E hoje eu gostaria que Deus nos desse graça de que eu e você aprendêssemos a lidar com o pecado. O pecado é uma realidade muito grande. O pecado é uma realidade que eu e você enfrentamos e precisamos aprender a lidar com ele. E o texto de 2 Samuel, capítulo 12, do verso 1 ao verso 15, nos diz o seguinte: E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: Juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Então Natã disse a Davi: Você é esse homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu o ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor, dei-lhe a nação de Israel e de Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e das darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel, em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: Pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: O Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. Eu coloquei aí no informativo, você tem no esboço, 2 versículos que a palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 6, o verso 23, e também Isaías 59, o verso 2, que nos diz o seguinte: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isaías, inspirado por Deus, diz: Mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus,
e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Se eu perguntasse aqui, quem de vocês gostaria de viver uma vida alienado de Deus? Quem gostaria de que Deus não se importasse com a sua vida, com a sua realidade? Quem gostaria de, em vez de ter vida, ter morte? Quem gostaria de semear coisas ruins? Quem aqui está fazendo um cursinho para decepções na vida? Quem aqui está fazendo um esforço para seguir uma carreira de tomar, apanhar, sofrer, ser traído, ferido, machucado? Quem aqui está querendo, buscando ser injuriado, sofrer, padecer? Ninguém. Mas a grande verdade é que a Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte. Eu e você, quando trabalhamos, nós achamos que o nosso salário não é um favor que o nosso patrão nos dá. Quando a gente percebe, muitos até chegam a fazer greve porque querem que o seu trabalho seja reconhecido de uma forma melhor, maior. Eles querem receber um salário melhor. Por quê? Porque não é uma obrigação, não é um favor que o patrão, que a empresa está fazendo, mas pelo contrário, é algo que vem como consequência do seu trabalho, é algo natural. Antigamente a gente dizia que nem relógio trabalha de graça. O meu essa semana eu tive que botar bateria nele, porque ele não trabalha sem bateria. Tive que pagar R$5 para ele funcionar. É um horror. Mas a grande verdade é que quando a gente vai para o lado do pecado, a gente não percebe esse fato. Quando a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, ele não está falando de morte física apenas. Quando Deus disse a Adão e Eva, se vocês comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão morrer. Só que eles comeram e continuaram vivendo. Adão ainda viveu 950 anos. 950 anos ele continuou a sua vida. Então, quando Deus está falando que o salário do pecado é a morte, não é apenas a morte física, mas é tudo aquilo que é ante a vida, tudo aquilo que é destrutivo, tudo aquilo que nos traz prejuízo. Existem pessoas que estão vivas, fisicamente falando, mas elas vivem uma vida onde a morte impera, onde os seus relacionamentos são alvos de tudo que é antivida. A morte impera nas suas vidas em todas as áreas. E isso é realidade de um salário, isso é realidade de um fato, de que você semeou milho e você vai colher milho. Então a Bíblia diz que Deus não consegue lidar com o pecado, no sentido de que se você não abandonar, não confessar, não buscar em Jesus a solução, o perdão, Deus não pode fazer nada por você. É isso que Isaías está dizendo. Quem de nós não quer viver uma vida alienada de Deus? Nem um ateu, quando a coisa aperta. Nem um ateu, quando verdadeiramente se depara diante de uma situação em que ele está na iminência, ele busca, ele procura alguma coisa que ele não sabe o que é, mas é o próprio Deus. Mas Deus está deixando bem claro que quando eu e você vivemos em uma prática do pecado, isso nos afasta. Deus chega a dizer que encobre dos seus olhos a nossa vida, a mão de Deus fica encolhida e Deus não pode agir. É como um campo de força que a gente vê em histórias de quadrinho, é como o campo de força que a gente vê nos filmes, impossibilita que alguém entre, impossibilita que alguém saia. O pecado impede a ação de Deus na nossa vida. Ainda essa semana saiu na revista Veja que existe uma moda muito grande hoje em todo o mundo e está pegando os brasileiros, que é a questão dos bichinhos de estimação. Nunca se gastou tanto dinheiro com animais de estimação. Então hoje tem pessoas que deliberadamente gastam fortunas mensalmente para ter o seu cãozinho, o seu gatinho, o seu papagaio, aquele camaleão que agora me lembro, iguana, a sua iguana. Hoje tem gente que está comprando macaquinho sagui, se eu não me engano, é o mico, não é o mico. O cara vende de R$25.000 a R$60.000 um macaquinho, para as pessoas terem em casa um macaquinho. Gastam fortunas para ter o seu bichinho de estimação.
Ao mesmo ponto, existem pessoas que têm o seu pecado de estimação. Assim como a gente não gosta que ninguém fale mal do nosso bichinho de estimação, assim como a gente alimenta tão bem o nosso bichinho de estimação, assim como a gente cuida tanto dele, e a gente fica até louco quando alguém chuta ele, ou alguém menospreza ele, ou alguém diz que nós devemos nos desfazer dele, a gente fica bravo. Existem pessoas que deliberadamente carregam, administram e vivem os seus pecados de estimação. São pecados que já fazem parte da sua vida, são pecados que já fazem parte da sua maneira de ser. E infelizmente essa realidade tem feito com que muitas pessoas estejam caminhando a passos largos para uma separação eterna de Deus. Porque a morte mais ruim, a morte mais crucial não é a morte física. Pelo contrário, é a separação eterna de Deus. Então, quando a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, está falando de tudo que é antivida aqui, nessa vida, e por fim uma vida eterna toda distante de Deus, separado, alienado de Deus. Por isso, nessa noite, eu gostaria que nós pudéssemos aprender uma realidade com esse homem Davi, que semana passada nós aprendemos com ele a vencer um gigante, e que essa semana eu e você possamos aprender algumas coisas em relação ao pecado. Natã era um profeta, era um homem de Deus, conselheiro no palácio de Davi. E ele recebeu uma incumbência de Deus de ir até Davi. Ninguém sabia o que estava acontecendo com Davi, com exceção de alguns dos seus servos mais chegados a ele, o general do seu exército. A Bíblia diz que Davi, no tempo que o seu exército estava na guerra, ele não foi para a guerra, estava em casa. E ele resolveu dar uma passeada nos seus jardins, no seu palácio, na sacada do seu palácio. E lá de cima do palácio da sacada dos palácios do seu isso aí mesmo. Ele viu uma mulher muito bela banhando-se, tomando banho nua. Ele olhou aquela mulher e a Bíblia diz que ele a desejou. Ele chamou um servo dele e disse: quem é aquela mulher lá? Ah, aquela mulher lá é a esposa do Urias. Urias é o que está na guerra. É um dos comandantes do teu exército que está lá na guerra, está longe de casa, muito distante, já há vários meses. Davi disse: chama ela que eu quero ter uma conversa com ela. Ele era rei, essa mulher foi até o palácio e a Bíblia diz que ele teve um caso com ela. Ele teve intimidade com ela, não sei quantas vezes, mas a grande verdade é que ele teve um affair com ela. Ela foi para sua casa viver a sua vida e Davi continuou vivendo a sua vida normalmente, até que um dia ele recebeu um recado. E o recado da mulher dizia assim: estou grávida. E agora? O marido dessa mulher já está há muitos meses no campo de batalha. E como a mulher vai engravidar? Davi disse: estou com um problema. E ele então mandou chamar o marido da mulher. Mandou chamar o marido de Betseba, Urias, a título de saber como estava a guerra, como estavam as coisas no fronte. E o homem veio, disse para Davi todas as coisas, e Davi disse: muito obrigado, você pode voltar, mas você essa noite volte para sua casa, esteja com a sua esposa. Fiquem, porque na cabeça de Davi, se ele vem para casa, se ele dorme com a sua esposa, provavelmente eles vão ter uma relação. Então, se a criança nascer um mês a mais, um mês a menos, ninguém fica sabendo de nada e eu estou com o meu problema resolvido. E Davi então ficou tranquilo, sereno de que o seu segredo continuava escondido. Mas alguém veio e lhe disse: ô chefe, é o seguinte, Urias não foi para casa não, ele está sentado lá na porta do palácio. Como assim? Não foi para casa. Manda chamar esse cabra aqui. Ô Urias, que negócio é esse que tu não vai para casa? Por quê? Ele olhou para Davi e disse assim: como eu poderia ir para minha casa, deitar em uma cama quente com a minha esposa, enquanto os meus soldados, os meus companheiros de batalha estão lá numa trincheira, longe das suas esposas, ao relento, ao frio, sem comida, sem teto? Eu não faria uma coisa dessa. Foi um tapa de luva na cara de Davi tremendo. Davi disse: tá bom, fica aí, mas amanhã eu quero falar contigo. No outro dia ele chamou de novo Urias e ele tentou embebedar. Tentou não, ele embebedou Urias. Para que, pensando, esse cabra bêbado,
ele vai acabar indo para casa, e mesmo que ele não faça nada, como ele está bêbado, ele não vai saber mais nada, e a gente vai resolver essas coisas. Mas mesmo bêbado, ninguém conseguiu fazer com que aquele homem fosse para casa. Davi então tomou uma atitude um pouco mais drástica, escreveu uma carta ao seu general, enrolou, colocou o seu sinete de rei e disse a Urias: eu quero que você entregue isso ao general, com notícias minhas. Muito obrigado. E o homem voltou para o campo de batalha. Quando ele entregou a correspondência na mão do general Joabe, e Joabe abriu o lacre, a carta dizia: esse cabra que está te entregando essa carta precisa ser morto. Coloque-o numa fronte, coloque-o numa posição que não tenha como ele não ser morto. Joabe leu aquilo, e como era o rei que escrevia, ele não titubeou e colocou Urias na pior feição possível. E não deu outro, ele morreu. Ele mandou um bilhete a Davi dizendo: olha, aconteceu tudo conforme você queria. Davi mandou chamar a viúva e contou. Eles ficaram de luto alguns dias, choraram, prantearam, e depois de alguns dias eles se casaram. E agora eles estão tocando a sua vida como se nada houvesse acontecido. Mas Deus não está indiferente. Não existe nada. Jesus nos disse que não há nada encoberto que Deus não saiba. E agora Deus envia Natã, esse profeta de Deus, que não teme nem mesmo pela sua própria vida, porque Davi poderia dizer: manda matar esse cabra. Mas esse homem, com uma sabedoria de Deus, vai adiante dele e conta-lhe uma história e o confronta com o seu pecado. Mas agora a grande pergunta é: por que que Davi, um homem de Deus, a Bíblia chega a dizer que ele era um homem segundo o coração de Deus, um homem que teve tantas vitórias, conseguiu se envolver de tal forma numa situação dessa? Por que que a sua vida foi levada a essa situação? Por que Davi pecou? Por que que eu e você pecamos? Se nós sabemos que o salário do pecado é a morte, se nós sabemos que tudo que nós semearmos nós vamos colher, nós sabemos que Deus não pode lidar na vida de um homem e de uma mulher que vive na prática do pecado enquanto ele não confessa, não se arrepende, por que que eu e você temos essa tendência? É isso que nós aprendemos com Davi. E a primeira coisa que nós percebemos é que ele se esqueceu que a sua natureza tendia para o pecado. A grande verdade é que Deus nos fez para termos prazer. Deus nos fez para buscarmos a felicidade, mas muitas vezes essa experiência do prazer, essa experiência da felicidade é buscada de uma maneira pecaminosa, equivocada, errada. Existem muitas pessoas que, devido à sua natureza, a nossa natureza humana, busca satisfazer através das suas intenções, das suas práticas, e atentam contra a sua própria dignidade humana. Quando você para e pensa que existem pessoas deliberadamente querendo o mal, simplesmente por ser o mal. Dia desses, uma pessoa compartilhou comigo a realidade de um traficante vendendo drogas para um jovem que é filho de um casal de idosos que vivem com a aposentadoria do NPS, vive paupérrimamente falando, mas é preciso com que as pessoas, o traficante e a sua tropa, a sua gangue, a sua quadrilha, entrem lá e saquem tudo que eles têm para pagar a dívida de um filho drogado. E daí você para e pensa, como uma pessoa dessa tem uma tendência dessa? Porque existe uma inclinação para o mal dentro de cada um de nós. Davi, ele esqueceu que a sua natureza tendia para o pecado. Nós pecamos quando esquecemos que a nossa inclinação, a minha inclinação, a sua inclinação nos empurra para o erro. Essa é a verdade. Quando eu ignoro essas coisas, quando eu ignoro que o pecado existe, quando eu estou buscando a minha felicidade a qualquer preço, eu incorro muitas vezes a viver fora dos valores estabelecidos por Deus. E quando eu e você buscamos aquilo que chamamos de felicidade acima de todos os valores, nós estamos nos destruindo. A ideia de pecado hoje não existe mais na nossa sociedade. Tudo é relativo. As pessoas dizem tudo que é feito com amor. Tudo que é feito quando você está buscando a sua felicidade é permitido, vale. Se você está sendo sincero, se você está buscando, está te fazendo bem, faça. E as pessoas estão se destruindo.
As pessoas estão vivendo livres segundo a sua consciência. Mas a nossa consciência, a minha inclinação, a sua inclinação tende para o erro. Nós já percebemos isso nesses dias falando que a nossa tendência é ser egoísta, é ser orgulhosa, é cobiçar, é desejar, se estivermos presos à nossa tendência, nós vamos passar por cima de tudo e de todos, sem pensar em mais nada, a não ser os nossos interesses. Davi esqueceu disso. Então, por isso que muitas vezes você e eu precisamos não deixar-nos ser levados pela nossa consciência. Porque a nossa consciência, ela não é aferidora daquilo que realmente importa. Porque você pode estar conscientemente, a sua consciência desinteressada, te levando a uma prática equivocada. Davi tocava a sua vida como se nada acontecesse. Por quê? Porque Davi se achou acima do bem e do mal. Ele era rei. Eu não devo satisfação a ninguém. Quantas pessoas pensam que eles são uma ilha? Quantas pessoas pensam que eles podem fazer o que querem com o seu corpo, com a sua vida, que isso não vai afetar ninguém? Acabei de falar aqui de um casal de pessoas idosas que estão sofrendo coisas terríveis, porque o filho decidiu ser um viciado em crack. Ele talvez diga, é a minha vida, eu faço o que quero. Mas ele está trazendo um prejuízo tremendo, não só a ele, mas a todas as pessoas que o cercam. Então muitas vezes nós estamos na prática do pecado porque achamos que estamos acima do bem e do mal e não devemos satisfação nenhuma, eu faço o que eu quero. Muitas vezes nós estamos como Davi, porque nós perdemos a noção das consequências do nosso erro. Davi não tinha percebido a noção daquilo que o seu pecado, as proporções que o seu pecado estava tomando, e tomou. Gente, é muito sério. Eu quero dizer para vocês que a Bíblia deixa bem claro, o salário vai ser pago, e o salário é morte. É como a lei da física que diz que toda ação provoca uma reação. É impossível viver numa prática do pecado e você não colher os resultados disso. É impossível você jogar alguma coisa para cima e isso não cair na cabeça de alguém ou na sua cabeça. Essa é a verdade. E aqui está Davi ignorando as consequências. As primeiras consequências do pecado na nossa vida é que a gente começa a esfriar espiritualmente falando. A sua ligação com Deus começa a esmurecer, você começa a ficar insensível, você começa a ficar como uma coisa. Gente, você já parou quando um dia desses a mídia estava falando a respeito dos cabras que adulteram leite? E eu parei para pensar, você já se imaginou um empresário com seu filhinho, a sua filhinha, os seus netos, que você ama, que você cuida, e você, ao mesmo tempo que você está dando tudo o que tem de melhor para o seu filhinho, para a sua netinha, para os seus filhos, ao mesmo tempo você está dando soda cáustica para o filho dos outros? Li de um deles que ele não deixava os seus filhos, nem nenhum dos seus parentes tomar daquele leite, daquele lote ou daquelas coisas contaminadas, porque ele sabia que aquilo matava. Mas como uma pessoa dessa consegue ser tão assim? Dia desses prenderam uns cabras que pervertiam o remédio. O remédio era de farinha que o governo comprava para dar para as pessoas que estavam sofrendo de um mal e elas estavam se tratando com farinha e eles ganhando dinheiro em cima da morte, da miséria de pessoas que estão morrendo doentes no NPS. A gente vai dizer, como alguém pode chegar a esse ponto? Porque o pecado vai nos esfriando, o pecado vai cauterizando a nossa consciência, nós vamos ficando insensíveis. Quantos filhos não estão nem aí com uma mãe que está sofrendo porque eles estão vivendo numa prática de pecado? Quantos filhos estão fazendo papai, mamãe e toda a família sofrer, botando tudo que eles trabalharam uma vida toda fora? Quantos maridos chegam no momento da sua vida que eles simplesmente jogam tudo para cima, e eles abandonam uma esposa, filhos? Quantas esposas abandonam, quantas vezes as pessoas estão se deixando levar por isso? Porque não percebem as consequências do seu pecado. Começam a ficar endurecidos e o que é pior, tornam-se escravos do pecado. Jesus diz que aquele que comete pecado é escravo do pecado. E quando você é escravo do pecado, você é escravo de quem? Do bicho, do capeta, do diabo. Você dá lugar para Satanás na sua vida. E por isso existem muitas pessoas sofrendo, muitas gerações sofrendo. Gente, o que tem de pessoas
problemáticas, porque os seus pais viveram em práticas equivocadas. Talvez até você hoje esteja aqui e você tem um trauma porque você foi vítima do abuso do seu pai, da sua mãe, do seu tio, do seu irmão. Ele estava buscando prazer, mas que você ia ter que carregar uma vida toda pela frente, de traumas, de dor, de complexo, que você ia ter problema com o sexo oposto, para ter uma vida sexual saudável, para lidar. Ninguém nunca pensou nisso. Davi, ele não pensou nada disso. Mas a primeira coisa que a gente percebe é que uma criança morreu. Uma criança inocente morreu. Um filho morreu. O profeta olhou para ele e disse assim: nunca vai faltar espada na tua casa. Gente, se você vai ler a história da família de Davi, Deus nos livre de ter uma família igual a de Davi. Um irmão violenta a irmã. O irmão mata o irmão. O filho dorme com as concubinas do pai. O filho tenta roubar o reino do pai. Gente, Deus tem misericórdia de nós. Mas tudo isso porque esse homem perdeu a noção de que as consequências do pecado nos encontram. Nós precisamos entender que isso é impossível de fugir. Você pode fazer as suas escolhas, mas você não pode fugir das consequências das suas escolhas. Por isso que o salário do pecado é a morte. Davi se esqueceu, Davi pecou porque ele se esqueceu que ele não estava pecando contra Urias. Ele não estava pecando contra Batseba, mas ele estava pecando contra Deus. E contra Deus não se brinca. José, quando foi assediado pela mulher de Potifar, que queria ter um caso conjugal com ele, ele disse: não, eu não vou trair o meu Deus, e nem o meu patrão, nem o teu marido, porque ele me confiou toda a casa, eu sou o administrador aqui, menos você é a mulher dele. Mas ele tinha consciência de que o pecado dele, antes de ser contra o seu patrão, era contra Deus. Davi se esqueceu. Gente, você precisa ter consciência que o seu pecado não é contra alguém que você conseguiu esconder até agora. Davi conseguiu esconder, mas ele não tinha consciência que o seu pecado, antes de ser contra Urias, que não soube de nada, morreu inocente, era contra Deus. Davi pecou porque ele deixou que a sua visão, os seus olhos alimentasse o seu desejo, a sua imaginação, e isso lhe trouxe cobiça. Davi estava ali olhando e o que ele viu mexeu com a sua cabeça e isso criou um processo na sua vida. Então nós precisamos aprender a lidarmos com o pecado. E como a gente faz isso? A Bíblia nos diz que pecar todos nós pecamos. Se eu dissesse para você que eu não peco, eu já estaria pecando, porque estaria mentindo. Todos nós pecamos. Mas a Bíblia diz que a grande diferença entre os homens que pecam, os homens que caem, é a atitude que têm depois que caem, que erram, que cometem o pecado. A grande diferença é a atitude que nós temos diante da situação da consciência de que erramos. Então nós precisamos ter algumas atitudes certas e algumas atitudes que nós devemos evitar. Davi teve algumas atitudes totalmente equivocadas que nós devemos fugir. E a primeira dela foi esconder o seu pecado. Foi simplesmente tocar a sua vida como se nada tivesse acontecido. Gente, ele matou. Gente, ele mentiu. Gente, ele traiu, ele adulterou. Ele cometeu barbaridades, mas mesmo assim, quando o profeta chega diante dele, ele está com a maior cara de pau, como se nada tivesse acontecido. Ele não tem a sua cara de vergonha, de culpa, não. Ele está feliz da vida como se nada tivesse acontecido. Porque na sua cabeça, ninguém sabe de nada. E se ninguém sabe de nada, se eu tratei bem, dá para viver a vida assim. Não é assim que se trata o pecado. A Bíblia conta a história de um homem chamado Acã em Josué. Que esse homem também, Deus disse que não deveriam pegar nada da cidade de Jericó. Mas ele viu uma capa babilônica muito bonita, ele viu algumas moedas de ouro e ele disse: eu vou esconder isso. Cavou um buraco na sua tenda e enterrou essas coisas. E quando o povo de Deus foi tentar derrotar a cidadela de Ai, eles foram derrotados vergonhosamente. Josué, um homem de Deus, colocou o rosto em terra e disse: Deus, o que foi que aconteceu? Por que tu permitiu isso? Deus só disse para ele assim: Tchê, para que tu está orando para mim? Tem pecado, tem coisa escondida. Gente,
Ninguém que é filho de Deus, ninguém que é um homem que quer ter a vida de Deus na sua vida vai prosperar com coisas escondidas. Você está me ouvindo? Coloque isso no seu coração. Não existe nada escondido que não venha a ser revelado. Não existe nada escondido que não atrase e não dificulte a sua vida. Cedo ou tarde o salário vai te pegar. Cedo ou tarde as coisas vão acontecer. Essa é uma lei espiritual que nós não podemos fugir. Então não adianta eu e você vivemos essa situação. Davi escondeu e tentou viver a sua vida como se nada acontecesse. Mas Jesus nos diz que não existe nada encoberto que não venha a ser revelado. Davi tentou justificar, racionalizar o seu pecado. Quantas pessoas estão dizendo, não, a culpa é do papai, a culpa é da mamãe, a culpa é da pessoa, foi forte demais, foi isso, aquilo, eu vivi uma crise, eu não consegui resistir. Estamos querendo colocar a culpa em alguém. Tem gente que chega a colocar a culpa na igreja, chega a colocar a culpa no pastor, chega a colocar a culpa nos irmãos, chega a colocar a culpa em Deus. Outros fazem como Davi fez. A sabedoria de Natã foi tremenda. Ele contou a historinha do rico, hipoteticamente falando que tinha pego a única ovelhinha daquele pobre. Gente, é muita cara de pau, né? Davi não sabia que Natã sabia do seu erro. Ele havia ficado possuído a mulher do seu próximo, matado o marido, mentido descaradamente. E agora ele ouve uma historinha de um cabra que pega a ovelhinha do seu vizinho. E diz o texto que ele ficou encolerizado. Ele disse, não, isso não é justo. É interessante como a injustiça que os outros cometem nos deixa indignados. Ou que tem gente indignado com um político, mas se ele puder sonegar, ele sonega. Se ele puder ficar com troco, ele fica. Se ele puder levar vantagem, ele leva. Se ele puder furar a fila, ele fura. Se ele puder fazer alguma coisa para que ele seja bem sucedido, ele faz. Mas quando aparece na televisão o político sacana que foi pego, ele fica indignado. Quando eu e você nos ficamos indignados com os outros, e às vezes eu digo para vocês, existem pessoas que elas, quanto mais indignados são, às vezes mais rabo preso tem. Quanto mais radical, mais fariseu, mais fanático, mais cri-cri, mais pegajoso, quase sempre tem uma coisa muito escondida para pegar. Aquele cara que é muito santo, que vive apontando o dedo para todo mundo e dizendo, quase sempre tem uma coisa escondida. É o caso de Davi. Ele estava aqui dando uma de bonzinho para Natã, e Natã estava contando uma historinha para pegar ele. Essa não pode ser a nossa atitude. Nós não podemos fazer como Judas fez, aceitar, mas não se arrepender. A Bíblia diz que Judas, depois de perceber o que ele fez com Jesus, ele foi tomado de remorso, ele foi tomado de culpa, mas isso também o levou à morte. Remorso, culpa, tem gente que ele até admite que errou. É aquele cabra que é pego com a mão na massa. Mas se respondesse aquela perguntinha que se faz no teste, se você tivesse certeza que nunca ninguém descobriria, você ficaria com algo que não é seu? Se você tivesse certeza que nunca ninguém descobriria, sua esposa nem ninguém descobriria, você não teria um caso extraconjugal? Muitas pessoas não fazem as coisas com medo de ser descoberto. Não é arrependimento, e sim o medo, a culpa, o remorso de terem sido pegos com a boca na botija. Mas nós precisamos entender que temos que ter uma atitude correta diante do pecado. E quais seriam elas? Primeiro, precisamos reconhecer que a nossa inclinação é para o erro. Gente, existe em mim e em você uma tendência para o erro. Paulo chegou a dizer em Romanos 7, verso 18, e ele diz, eu sei que em mim, isto é na minha carne, diz Paulo, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, porém não consigo efetuá-lo. Paulo está dizendo que se eu ficar entregue às minhas próprias paixões, os meus desejos, eu vou ser egoísta, eu vou pisar nas pessoas, eu vou ferir as pessoas, eu vou ser mau.
É isso que a Bíblia está dizendo. Então eu preciso entender que sem a graça de Deus na minha vida, a minha vida vai ser uma vida autodestrutiva. Eu vou carregar em mim um poder de me autodestruir, porque o salário do pecado é a morte. E quando eu e você somos levados pela nossa inclinação, a nossa inclinação é para o erro. A segunda coisa que nós precisamos aprender a fazer é o que Davi fez: ouvir as pessoas que nos advertem. Assim como um dia Deus colocou Natã diante de Davi, você hoje está nesse culto. Pode você não estar acreditando em nada do que eu falar, pode você pensar o que você quiser, mas Deus está hoje colocando diante de você a verdade. Não fui eu que escrevi essa palavra, não fui eu que coloquei isso na Bíblia, mas Deus colocou diante de mim e de você. Por isso eu digo a você, que assim como Davi teve a humildade de reconhecer o seu erro, Davi podia dizer: para com essa história, manda prender esse cabra. Assim como Jeremias, um outro profeta, foi preso porque revelou o mal, revelou as intenções escusas e ficou preso muito tempo. Assim como outros foram mortos, Natã poderia ser vítima disso. Mas Davi teve a humildade de reconhecer o seu erro. Quando você é confrontado, você precisa entender que o verdadeiro amor confronta. O verdadeiro amor é aquele que realmente nos diz as verdades. E as verdades nuas e cruas talvez sejam aquelas mais difíceis de ouvir, mas são as que nos fazem crescer. Então tenha disposição de ouvir aqueles que te exortam, aqueles que te confrontam. Nós precisamos lembrar sempre que o pecado tem consequências. Gente, hoje em dia, muitas pessoas têm sido seduzidas pelo cristianismo fácil. Vocês talvez tenham vindo nesse culto, nessa igreja, muitas vezes têm me visto falar muitas vezes a respeito de Deus como Pai que ama, como um Pai que ajuda, como um Pai que perdoa, como um Pai que trata nas nossas vidas. Mas não esqueça de uma coisa: o pecado tem as suas consequências. E isso é tão verdade, que se eu e você que conhecemos a verdade, nos entregarmos à prática do pecado, corremos um risco de nos tornarmos mais duros do que aqueles que estão lá fora. Observe o que a Bíblia diz em Hebreus. Eu não botei aí, as meninas não botaram no slide, mas Hebreus 10, 26, verso 27 diz uma coisa, ouçam. Falando para nós como cristãos, ele diz: se continuarmos a pecar deliberadamente. O que é pecar deliberadamente? Gente, eu não estou isento, você não está isento de pegarmos o nosso carro aqui agora, e ao sairmos ali, alguém fechar a nossa frente, alguém atravessar a sinaleira fechada para ele, enquanto estava aberto para você, te colocar numa situação de risco junto com a sua família, e você se indignar e você mandar a mãe dele longe. Você mandar esse cabra para lá que vocês sabem. E você ficar indignado e talvez até parar o carro e chamar ele para a briga. Você errou? Errou. Falou que não devia? Falou. Se indignou? Se indignou. Mas a Bíblia não está falando desse tipo de pecado. A Bíblia está falando daquele pecado deliberado, aquele pecado praticado, aquele pecado de estimação, aquele pecado que já faz parte da nossa vida, aquele pecado que nós já criamos, nós já vivemos, é costumeiro, nós já sabemos o nome, como chega, como faz, como anda. É aquele pecado que nós simplesmente convivemos com ele, nós o racionalizamos, nós damos um joguinho de cintura, nós criamos alguma situação, nós dizemos que esse lado não é bem assim, isso não é bem assado, nós criamos, é esse pecado que a Bíblia está dizendo, e o texto está dizendo assim: se você continuar a pecar deliberadamente, depois de receber o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso. Deus está dizendo que depois que você teve luz, depois que Deus iluminou a sua mente, depois que você compreendeu a verdade, mas você deliberadamente vive na prática do erro, vive na prática do pecado, não tem mais o que fazer com você. Porque você já fez pouco caso daquilo que Deus revelou para você. E Deus não é menino, Deus não é moleque, Deus não é criança que vai ficar tratando com alguém que sabe o que é para fazer e não faz. Deus não fica perdendo tempo com tolos que querem viver uma vida equivocada, não. Por isso nós precisamos entender que a nossa atitude diante do pecado precisa ser uma atitude onde verdadeiramente
eu e você percebamos que o pecado é algo que precisa ser quebrado na nossa vida, a prática do pecado. Nós não podemos deixar, porque isso traz consequências para a nossa vida. Gente, tem cristãos que estão sofrendo terrivelmente na mão do diabo, porque estão vivendo na prática do pecado, estão escondendo, e não sabem por que a coisa não dá certo. E não sabe por que as coisas não vão bem. E não sabe por que os relacionamentos têm problema. Não sabe por que não existe paz, não existe harmonia, por que tudo dá bagunçado. Estão dando lugar ao pecado nas suas vidas. Nós precisamos aprender a cortar pela raiz. Pela raiz aquilo que alimenta a nossa imaginação. Vejam o que Tiago nos diz. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Tiago está dizendo que o pecar é um processo. Ninguém sai e comete pecado sem que isso se torne um processo. Então, se é um processo, é possível que você faça uma escolha. Quando você vai deletar alguma coisa do seu computador, quando você vai eliminar alguma coisa, você coloca ali, mandar para a lixeira, você vai deletar, sempre surge uma mensagenzinha dizendo assim: você tem certeza que quer deletar esse arquivo? Por que isso acontece? Para que você não equivocadamente, você aleatoriamente elimine algo que você não queria eliminar. A mesma coisa Deus nos faz em relação ao pecado. Davi, quando olhou aquela mulher de cima da sacada do seu palácio, ele poderia até ter sentido um desejo muito forte. Ele podia até ter viajado, ele poderia até ter pegado um binóculo e examinado mais de perto, ele poderia até ter tido um monte de coisa, mas ele poderia trancar as coisas ali. Mas ao mesmo tempo que os seus olhos estavam sendo alimentados, a sua imaginação começou a maquinar, e ele começou a pensar: como eu posso fazer para ter essas mulheres nos meus braços? Como eu posso fazer isso? E ele começou a pensar, ele começou a maquinar, a racionalizar, e depois ele começou a colocar em prática essas coisas. E acabou dando no que deu. A mesma coisa acontece comigo e com você. Nada acontece, nós somos tentados todos os dias, mas ser tentado não é pecado. O que é pecado é você deixar o pecado crescer e ser concebido. Ah, mas alguém vai me dizer: mas pastor, a Bíblia diz, Jesus disse, que se olhar para uma mulher com intenção impura, já pecou? Já adulterou? Então eu já olhei, então eu vou me atirar de cabeça mesmo. Vamos lá, vamos curtir, vamos aproveitar. Gente, isso é tolice. Ah, Jesus disse que se chamar o irmão de tolo é como se você fosse um assassino. Então, além de chamar de tolo, eu vou quebrar a cara desse infeliz. Tem gente que ele precisa, não apenas, ele precisa se atolar no pecado, ele precisa se atirar de cabeça, ele precisa se miscuir numa situação totalmente autodestrutiva, ele precisa se entregar de corpo e alma a uma prática nociva. Mas nós precisamos entender que quando eu e você encararmos as coisas com a graça de Deus, nós podemos interromper esse processo. Sempre vai existir uma escolha. A Bíblia diz que Jesus Cristo foi tentado em todas as coisas como eu e como você, mas ele não caiu em nenhuma delas, porque sempre houve uma escolha. Você e eu sempre teremos uma escolha diante do pecado. Qual é o seu problema? Sexo, pornografia, dinheiro, ganância, ambição, avareza, poder, domínio, desrespeito, ser violento. Você tem uma língua terrível. O que você tem feito para estancar essas fontes de pecado na sua vida? O que você tem feito para tolher o caminho da oportunidade no pecado da sua vida?
O que você tem feito se o seu problema é sexual para não ser seduzido? O que você tem feito se o seu problema é em relação ao dinheiro, para evitar que ele domine, que ele controle a sua vida, que ele seja o Deus na sua vida? Se o seu problema é de relacionamento, de desrespeito às pessoas, ao próximo, o que você tem evitado para segurar a sua boca dentro da língua, a sua ira, o seu gênio, o seu temperamento, que a gente diz, eu sou assim, meu pai era assim, minha mãe é assim, eu vou ser sempre assim. O que você tem feito? Nós precisamos estancar. Nós precisamos reconhecer que todo pecado, além de tudo, é contra Deus. Não é contra o seu próximo, não é contra a sua esposa, não é contra a igreja, não é contra o pastor, é contra Deus. Davi imediatamente reconheceu que o seu pecado era contra Deus. Nós precisamos pedir perdão, porque é o perdão que nos restaura, é o perdão que nos livra, é o perdão que nos cura, é o perdão que restaura a nossa vida diante de Deus. Mas só que às vezes as pessoas confundem perdão. O perdão inclui o arrependimento. E arrependimento é metanoia no grego, significa uma guinada de 180 graus da sua vida. Você está indo para cá e você vai para lá. É uma mudança de mente. O perdão, o arrependimento inclui uma confissão de pecado. Você tem que reconhecer que pecou. E nisso Davi nos dá uma lição tremenda quando ele escreve no Salmo dizendo: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto por Deus. E ele continua dizendo: bem-aventurado a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. E daí ele faz uma confissão muito interessante, ele diz: enquanto eu calei os meus pecados, enquanto eu escondi os meus pecados, enquanto eu abafei os meus pecados, enquanto eu empurrei para baixo do tapete os meus pecados, ele diz: os meus ossos envelheceram pelos meus constantes gemidos todo dia. A sua alma gemia todo dia e isso envelheceu os seus ossos. E ele diz: porque a tua mão, a mão de Deus, pesava dia e noite sobre mim. E o meu vigor, ele diz, a minha força se tornou em uma sequidão de estio. Eu definhei, a minha vida perdeu o brilho, perdeu o vício, perdeu a paixão, perdeu a graça. Por quê? Porque eu não confessei. E ele continua dizendo: mas então eu confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei, e disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Gente, arrependimento, realmente buscarmos o perdão de Deus, passa por confessar. A Bíblia chega a dizer através de Tiago que nós precisamos confessar os nossos pecados uns aos outros para sermos curados. Existem coisas que você confessa só a Deus, mas existem coisas que é preciso restituir, existem coisas que é preciso admitir, é preciso confessar, é preciso buscar aliança, conserto, porque senão você não vai conseguir se livrar disso. E quando nós precisamos entender que é preciso confessar e pedir o perdão propriamente dito, admitir, buscarmos o acerto e, acima de tudo, a disposição para não pecar mais. A disposição para não viver mais em uma prática. Agora tem gente que diz assim: Deus me perdoa, mas amanhã ele está vivendo a mesma coisa. Não existe na sua vida uma disposição para não pecar mais. Não existe dentro de si uma disposição para ter uma vida mudada, porque ele ama o seu bichinho de estimação, ele ama o seu cheirinho, ele ama do seu gosto aquilo, ele não consegue mais conviver com aquilo. É preciso uma disposição para não pecar mais. Mas é preciso entender que somente quando nós pedimos a Deus que nos capacite para cumprirmos essa disposição para não pecarmos mais, somente Deus em Cristo Jesus pode ajudar a mim e a você a não vivermos mais segundo a inclinação da nossa carne, a inclinação da nossa natureza. Por isso, a minha oração, a sua oração deve ser como a do Davi, que ele disse: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. E ele diz: apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me e do meu pecado, pois eu conheço, diz Davi, eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. E ele faz então uma afirmação: pequei contra ti somente fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar.
A grande verdade, gente, é que quando eu e você somos sinceros diante de Deus, nos arrependemos de verdade, confessamos, quando eu e você verdadeiramente buscamos um arrependimento sincero, a Bíblia diz que isso nos traz alívio de Deus sobre a nossa vida. Você tem um alívio de Deus, uma paz de Deus, você tem de novo o vício, o brilho para viver a sua vida. E o texto nos diz que Deus lhe dá uma alegria de novo, você tem uma retomada da alegria de Deus na sua vida. É isso que Deus faz conosco. Por isso eu desafio você a fazer como Davi fez. E ele diz mais: faze-me ouvir o júbilo e a alegria para que exultem os ossos que esmagastes. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. E ele faz uma declaração tremenda quando ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Deus está querendo dizer a mim e a você que é impossível vivermos numa prática do pecado e termos a vida com Deus. Talvez você esteja vivendo uma realidade e você diga para mim assim: mas eu não fiz o que Davi fez não, eu não peco que nem Davi. Amém, aleluia. Que bom que você não peque como Davi, mas eu digo a você que se você pecar, você possa ter a mesma coragem que Davi teve, de pedir perdão com sinceridade, de confessar e reconhecer. Talvez você tenha tentado tantas coisas, mas eu quero dizer a você que fora de Deus, fora do perdão de Deus, todas as tentativas são vãs. A Bíblia diz: na verdade, muito sofrimento terá de curtir o ímpio, que não se arrepende, mas o que confia no Senhor, confessando-lhe o pecado, a misericórdia o assistirá. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa, Deus o abençoa e honra a sua vida. O que você faz diante do pecado? Qual a sua postura? Qual tem sido a sua posição? Que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós estamos diante de Ti agora. E é o Espírito Santo de Deus que convence do pecado, do juízo e da justiça. Tu conheces a realidade de cada vida presente aqui neste lugar. Tu conheces o nosso coração. E Tu, Senhor Jesus, tem nos exortado com essa palavra, assim como Natã exortou a Davi. Tu tem falado aos nossos corações. E se porventura existe alguém aqui neste lugar que precisa tratar na sua vida a sua postura diante do pecado, diante daquilo, Senhor, que tem trazido morte na sua vida familiar, morte nos seus relacionamentos, morte na sua alma, morte no seu relacionamento para contigo, morte na sua vida profissional, financeira, na sua carreira, aquilo que tem trazido prejuízo à sua saúde emocional, à sua saúde física. Eu te peço agora que o Espírito Santo de Deus possa falar ao seu coração, para que realmente gere em cada um de nós o verdadeiro arrependimento, que haja arrependimento, que haja uma postura diferente em nome de Jesus. Nós te pedimos para a honra, para a glória do nome do Senhor, fala aos nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto nós cantamos, eu quero convidar você a ficar de pé. Feche os seus olhos. Você sabe do seu coração. Você sabe qual é o pecado de estimação. Qual é aquilo que você talvez já tenha até se acostumado. Você diz: não adianta nem mais eu orar. Talvez você esteja tão frio, tão endurecido, que você hoje conseguiu transformar, racionalizar. Talvez você diga: existem tantas outras coisas piores do que isso. Mas Deus está dizendo a você que Ele quer lhe dar uma nova vida. Ele quer libertar a sua vida, porque o pecado impede Deus de agir na sua vida. O pecado impede de você receber a bênção de Deus. O pecado afasta de você do propósito de Deus. O pecado vai trazer morte à sua vida. Então é preciso que você conserte a sua vida diante de Deus. E agora eu queria desafiar você a confessar diante de Deus. Coloque a mão sobre o seu peito, fale a Deus, admita, diga: Deus, eu confesso, essa é a minha dificuldade. Esse é o meu problema, essa é aquilo que eu tenho enfrentado. Me ajuda, me liberta. Eu quero confessar a Ti agora.
Eu quero lançar fora todas as desculpas, toda a racionalização. Eu quero parar de botar culpa na minha esposa, no meu esposo. Eu quero parar de botar culpa nas pessoas. Eu quero parar de ser uma vítima. Eu quero assumir agora que eu preciso mudar de vida, que eu preciso de uma ação de Deus. Eu quero ser liberto. Eu quero ter de novo a alegria da salvação. Eu quero ter alívio na minha alma, no meu coração. A minha consciência precisa estar em paz diante de Deus. Eu quero viver uma vida de santidade. Em nome de Jesus, fale com o Senhor, confesse ao Senhor, e Ele conhece o teu coração. Pai, nós estamos diante de Ti. E assim como o Espírito Santo de Deus agiu na vida de Davi, mudando a sua história, livrando o Senhor daquilo que afligia, restaurando a sua alegria, vem agora sobre as nossas vidas, convence do pecado, do juízo e da justiça, liberta agora essa mente, liberta agora esse coração dessa prática destrutiva, isso que tem prejudicado o relacionamento marido e mulher, isso que tem prejudicado o relacionamento profissional, isso que tem prejudicado o relacionamento contigo, isso que tem prejudicado a vida do teu filho, a vida da tua filha. Coloca agora um anjo na boca, coloca agora, Senhor, uma ação de Deus, muda, reverte, que verdadeiramente o pecado não tenha domínio sobre as nossas vidas. Rompe toda a cadeia, quebra toda a ação do diabo, toda mentira que diz que não adianta, que continuará sendo assim. Pelo contrário, nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus nós vencemos o pecado, nós vencemos o mundo e nós vencemos o diabo. Aleluia! Se você foi sincero, se você se arrependeu de verdade, a ação de Deus na sua vida vai ser poderosa. Mas se você não foi algo que fluiu do seu íntimo, da sua alma, se não foi algo que verdadeiramente veio do fundo de você, você precisa voltar para sua casa, colocar o seu rosto em terra. Se não quiser dobrar o joelho, não dobre. Mas o arrependimento precisa vir do fundo da sua alma. Precisa ser algo sincero, algo que venha do âmago da sua alma, não uma palavra, não uma mandinga, não algo superficial, mas algo que Deus olhe para você e veja que tudo que é em você deseja viver uma vida que agrade a Deus. E você vai dizer com toda a sua força: Deus, eu não consigo, mas eu quero uma vida diferente, eu quero uma prática diferente, eu quero ser liberto disso. Crie em mim, ó Deus, um coração reto, um espírito inabalável. E eu tenho certeza que como Deus mudou a vida de Davi, como mudou a minha vida, vai mudar a sua vida, porque em Cristo Jesus todas as coisas se fazem novas. Aleluia! A Deus seja a honra, a Deus seja a glória, louvado seja o nome do Senhor.